Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Que o maravilhoso amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Deus é contigo. Oremos. Querido Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, e é na Tua presença, Senhor, que quero viver para sempre. E eu tenho certeza que esse também é o desejo dos meus amigos e amigas, dos meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo que assistem a essa mensagem. Pai bondoso, diante de Ti me coloco para Te suplicar e Te agradecer. Te agradecer, Senhor, pela vida, Te agradecer por tudo que és para mim, por tudo que tens feito em minha vida e pela maneira maravilhosa como o Senhor tem me conduzido até aqui. Estou na Tua presença e na Tua presença me sinto feliz e alegre, como disse Davi, quando estava na presença do Senhor, ele disse que não sentia falta de lugar, qualquer outro lugar da terra. Que na Tua presença e na Tua casa ele estava satisfeito como não estaria em qualquer outro lugar. Portanto, Senhor, estou na Tua presença. Então te agradeço, Pai, por me permitir entrar na Tua presença. E estando na Tua presença, Senhor, desejo não só Te agradecer, mas também Te suplicar que mude o meu coração, que mude o nosso coração, mude o coração dos nossos amigos que assistem essa mensagem, mude o coração das minhas amigas, dos meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo, que todos nós sejamos alcançados pela misericórdia do Senhor, pelo Teu perdão, pela Tua graça redentora e pela Tua salvação. E também por todas as Tuas bênçãos. Quem sabe, ó Deus, estamos precisando do alimento cotidiano, estamos precisando de uma bênção especial de saúde, de tranquilidade em nossa vida, de refrigério pelas dificuldades que temos atravessado. Ô Senhor, traz descanso à nossa alma, traz alegria ao nosso ser. Como disse o salmista no Salmo 44, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ajude-nos, ó Deus, a louvá-lo e exaltá-lo pelo refrigério que o Senhor traz à nossa alma, o descanso que o Senhor traz à nossa alma, a paz que o Senhor traz à nossa alma. Traga-nos a alegria de volta, Senhor, a alegria da salvação, a alegria de pertencer ao Senhor, a alegria de fazer a Tua vontade, a alegria de estar contigo. Continua conosco, Pai. Dá-nos a Tua paz, dá-nos o Teu Espírito Santo. Nós oramos e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, voltando a Daniel, capítulo 1, lembre-se, nós temos muito a aprender em Daniel, né? E nós estamos apenas começando a nossa série, e essa série promete muito, e já vimos aí que a vida é feita de escolhas, e Deus é o Deus da liberdade. Deus jamais quer um relacionamento com filhos que se sentem escravizados. Daniel estava escravo na Babilônia, mas era o homem mais livre da terra. Tão livre que foi capaz de dizer, não vou comer as finas iguarias do rei da Babilônia. E aí ele desafiou aí então o seu chefe da cozinha aí, o chefe da cozinha, o responsável por ele, ele desafiou aí, né? Ele pediu, no caso, ele pediu permissão para que ele não se contaminasse, certo? Vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Diz aí, ó, versículo 8 diz assim: Daniel firmemente resolveu em seu coração não contaminar-se com as finas iguarinhas, nem com o vinho que o rei bebia. Então ele pediu permissão dos eunucos para não contaminar-se. Versículo 9, ora Deus concedeu a Daniel misericórdia, compreensão da parte dos eunucos. Amados, eu amo a mensagem da palavra de Deus, porque a gente percebe que Deus, Ele age prontamente,
diante das nossas escolhas. Veja, o texto diz que Daniel resolveu obedecer, ser fiel e puro. Ele resolveu se manter puro, se manter fiel e se manter obediente. E agora Deus começa a agir. Deus começa a atuar para ajudar, para socorrer o seu filho. Meu irmão, minha irmã, a primeira lição que nós aprendemos da mensagem de hoje é que Deus vai agir de acordo com as suas escolhas. Deus não fere a sua liberdade, de jeito nenhum. Veja que Daniel estava lá em Jerusalém, foi levado cativo. Deus não impediu o cativeiro de Daniel. Deus não impediu que o rei traçasse uma receita ou lá um cardápio para os cativos, os escravos. E não era só para Daniel, era para todos os que estavam escravos, especialmente os que estavam vivendo no palácio. Daniel foi chamado a viver no palácio da Babilônia. E agora foi determinado que ele deveria, inclusive, estudar os costumes da Babilônia, para aprender os costumes da Babilônia, para praticar os costumes da Babilônia, para ser o representante da Babilônia. O treinamento era para que Daniel se tornasse um babilônio. E na mensagem anterior eu disse, Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava no coração de Daniel. Então ele decidiu ficar fiel, não se contaminar. Ele continuaria obediente à palavra de Deus, continuaria fiel aos ensinos da verdade que aprendera. Ele continuaria puro. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, se eu não estou enganado, versículo 7 ou versículo 8, diz que os limpos de mãos e os puros de coração verão a Deus. Salmo 15 diz que aquele que é limpo de mão e puro de coração viverá na presença de Deus. Salmo 24 também diz que os limpos de mão, Isaías capítulo 33 diz que os limpos de mãos e os puros de coração não serão envergonhados neste mundo, mas serão preservados, conservados pelo próprio Deus. E aqui nós encontramos que Deus agora vai agir em favor de Daniel. Por quê? Porque Daniel primeiro escolheu servir e obedecer e ser fiel a Deus. Essa é a primeira lição prática do livro de Daniel, da biografia de Daniel. Nós encontramos um Deus que vai agir de acordo com as nossas escolhas. Deus não fere o seu livre-arbítrio. Predestinação bíblica é isso. É um Deus que ama, respeita a nossa liberdade, nos criou seres livres e, além de respeitar essa liberdade, agora ele diz, se você me escolheu, se você tomou a decisão de me obedecer, agora pode deixar o resto comigo que eu resolvo. Diz o texto que Daniel encontrou compreensão dos eunucos. E aí o Daniel vai desafiar o eunuco, né? Daniel aí no capítulo 1, versículo 10. Daniel chama o eunuco e diz para ele, olha, nós queremos que você faça uma experiência. Faça uma experiência conosco. Aqui, versículo 10 diz assim, disse o chefe dos eunucos a Daniel, eu tenho medo do meu senhor, o rei, porque ele determinou a vossa ração diária, a vossa bebida. Por que, pois, ele veria vocês mais magros, mais feios do que os demais? Assim vocês estão colocando a minha vida na forca. Meu pescoço está sendo aí colocado a prêmio diante dessa escolha de vocês de não comer, de não se contaminar aí com as finas iguarias do rei. E aí Daniel disse, prove a gente. Prove a gente. Daniel disse ao cozinheiro, dá-nos 10 dias. Experimenta, prove a gente. Por 10 dias. Se você vir a gente mais magro que os outros, a gente vai comer legumes,
A gente vai comer verduras, frutas, a gente vai ter um regime simples de pão e água, né? Pão, fruta, legumes, um regime vegetariano. Daniel não era vegetariano, para começar, tá bom? Guarde essa mensagem. Daniel não era vegetariano. No capítulo 9 nós encontramos Daniel fazendo jejum de 21 dias. Nossa série propõe ser 21 dias. Daniel diz que carne ele não comeu durante esses 21 dias. E se Daniel era judeu, Daniel fazia sacrifício pelo menos de animais, pelo menos 3 vezes por ano, ou pelo menos 3 vezes por ano ele comia carne. Porque era obrigatório o sacrifício da Páscoa, uma vez por ano. Era obrigatório o sacrifício do animal na festa dos tabernáculos. Era obrigatório o animal no dia da expiação. Todos tinham que participar do animal da expiação. Afinal, o animal da expiação representava Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse que quem não comer a carne dele, não beber o sangue dele, não tem vida em si mesmo. Mas isso aí é um outro assunto. Daniel, nesse momento, ele escolhe um regime simples. Vamos colocar assim, um regime simples. À base de frutas e verduras e cereais, para provar que o alimento saudável é melhor para a nossa saúde, é melhor para a nossa vida. E Deus, ao tirar os filhos de Israel do Egito, Deus escolheu para eles um regime simples. Eles comeriam carne. Estava no cardápio, estava no cerimonial o uso da carne, mas não seria o uso regular da carne. Essa é a questão. A questão de Daniel é que Daniel estava acostumado a um regime simples. Quanto menos carne, melhor para a nossa saúde. Essa é a questão. Carne não é o alimento mais saudável. Aliás, não é o melhor alimento para a nossa saúde atualmente. Em nenhum dos aspectos. Inclusive 30% dos casos de câncer ainda estão relacionados ao consumo de carne, né? Especialmente carnes cruas e carnes imundas. Então Daniel, ele aqui o que Daniel vai evitar aqui, a carne, porque as carnes da Babilônia, todas eram sacrificadas a ídolos. Segundo, as carnes da Babilônia envolviam também animais impuros. Então Daniel resolveu não se contaminar. Veja, lá em Levítico capítulo 19, Deus diz que o povo não deveria se contaminar com animais e não com alimentos impuros. Capítulo 11 fala dos animais limpos, animais impuros. E Deus diz que eles não deveriam se contaminar. E Daniel diz, eu não vou me contaminar com esses alimentos, porque são alimentos imundos ou sacrificados a ídolos. Então, nesse momento, Daniel evita os animais, consumir animais na Babilônia, porque os animais eram sacrificados a ídolos e também eram animais impuros. Então, o regime melhor para nós ainda é o regime vegetariano. Não é o mais caro, inclusive. Infelizmente, eu digo infelizmente, muitos produtos naturais que não passaram por processamento, não passaram por industrialização, né, serviço de conservação, esses alimentos, infelizmente, eles são vendidos a preços absurdos, extorsivos, né? Porque as pessoas aprenderam que hoje o alimento natural, hoje os grandes artistas aí promovem o regime mais natural possível, e aí as pessoas hoje aprenderam a explorar isso aí. Infelizmente hoje o que era puro, o que é um alimento saudável, às vezes se torna mais caro. O alimento orgânico, por exemplo, os alimentos orgânicos são muito caros, mas são produzidos sem conservantes químicos, sem agrotóxicos, e são mais caros. São produzidos de forma mais simples, de forma orgânica, de forma natural, e aí eles aproveitam, né,
para ganhar mais, lucrar mais em cima disso aí. Não vamos trabalhar isso aqui. A questão é que nesse momento Daniel evita o que vai contaminar a sua alma e contaminar o seu corpo, dentro dos ensinos que ele aprendera do reino de Deus. Lá no judaísmo ele aprendeu que o alimento sacrificado a ídolo é inaceitável diante de Deus, contamina a nossa alma. Ele aprendeu que o regime alimentar, ele promove saúde mental, saúde física, saúde intelectual e até a saúde espiritual. Então Daniel prefere obedecer a Deus. Mas a palavra de hoje é provar a Deus. Veja no versículo 9. A base da nossa mensagem de hoje é prove a Deus. Se você está com dúvida, meu irmão, se você está com dúvida, minha irmã, não tenha medo de perguntar para Deus. Não tenha medo de colocar Deus na berlinda. Aliás, Isaías capítulo 1, versículo 18, o próprio Deus convida você a questioná-lo. Isaías 1, 18, Deus disse: venham a mim. Vem cá, vamos sentar nós dois aqui. Vamos, questione-me. Brigue comigo. Discuta comigo. Eu disse que a mensagem de ontem é a questão de escolha. E eu comecei essa mensagem de hoje, na continuação da mensagem de ontem, dizendo que com base nas escolhas de Daniel, agora Deus começa a agir. Em outra palavra, Daniel coloca Deus na berlinda. Senhor, eu vou ser fiel. Senhor, eu vou ser puro. Senhor, eu vou continuar obediente. Ainda que caia o céu, ainda que eu morra, ainda que eu seja perseguido, maltratado, chicoteado, zombado, eu vou continuar fiel. Meu jovem, no seu namoro, Deus espera que você seja um Daniel. Minha irmã, no seu relacionamento com o seu esposo, cuidado com o estupro dentro do casamento. Deus quer um sexo puro dentro do casamento. Santo. Um sexo que leve o casal para mais perto do altar de Deus, da santificação, do crescimento em Jesus Cristo. O seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, é puro, meu irmão. Você está sendo fiel à sua esposa, meu irmão? Você está sendo fiel ao seu esposo, minha irmã? Minha amiga, você é fiel ao seu esposo? Você é fiel ao seu namorado? Jovem, você é fiel à sua namorada? E esse namoro de vocês é puro? Esse relacionamento de vocês é puro? É santo? Daniel, então ele começa a provar a Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que muitas vezes muita gente ainda não entende. Provação é uma coisa e tentação é outra. Daniel não está tentando a Deus aqui, por favor, tá? Daniel está dizendo: eu vou ser fiel, eu vou ser puro, eu vou ser obediente, ainda que caia o céu, ainda que eu morra, ainda que eu vá para a guilhotina, mas eu não mudo, porque Deus não muda. Agora, Senhor, é contigo. Eu deixo contigo a solução dos meus problemas. Minha decisão é: eu quero ser fiel, eu quero ser puro, eu quero ser obediente. Agora eu preciso de ajuda, Senhor. Eu quero que o Senhor haja para que eu não me contamine. Aí, diz que, versículo 9, Daniel achou graça diante de Deus. Daniel achou misericórdia diante de Deus. Deus agora vai trabalhar. E diz o texto, que, versículo 9, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão do chefe dos eunucos. Prove a Deus. Meu irmão, minha irmã, você está com dúvida. Meu líder religioso diz que eu posso comer o que eu quiser. Mas Deus diz: não, não coma. Porque é errado. Não coma, porque é errado. Então prove a Deus.
Deus diz, santifica o sábado. E você, o seu líder religioso, diz, não precisa guardar dia nenhum. Prove a Deus. Não é tentar a Deus, por favor. Tá? Tentar a Deus é outra coisa totalmente diferente. Tentar a Deus, vamos citar um exemplo assim, bem ruim. É você se jogar de um prédio e pedir para Deus, dizer assim, não, Deus vai me proteger, eu não vou morrer. Isso é tentar a Deus. E você vai morrer mesmo, porque Deus não vai fazer nada. Deus não pode ser tentado. Diz Tiago capítulo 1, versículo 13. Deus não pode ser tentado pelo mal, e muito menos por cada um de nós. E Jesus Cristo disse para o diabo, quando o diabo pediu para ele se jogar do pináculo do templo, não tentarás o Senhor teu Deus. Leia lá Mateus capítulo 4, versículo 6. Isso é tentar a Deus. Agora, aqui você está numa situação em que você quer ser fiel, você quer ser puro, você quer ser obediente. E aí, Daniel toma a decisão dele. Eu vou ser fiel, eu vou ser puro, eu vou ser obediente. Agora o resto é com Deus. Ele vai para a oração. E na oração ele coloca o problema diante de Deus. Senhor, resolva. E diz o livro Desejado de Todas as Nações, que quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, agora a gente só precisa fazer uma coisa: descansar na promessa e na certeza de que Deus está no controle e Ele vai resolver os nossos problemas. Você acha que 10 dias você comendo alimento puro, digamos assim, 10 dias só com salada, 10 dias só com frutas e verduras e cereais, você acha que Daniel ia ganhar peso? De jeito nenhum, meu irmão. De jeito nenhum, minha irmã. Todo mundo sabe que quando você começa um regime, a tendência natural é você emagrecer, é você perder peso nos primeiros dias. Nos primeiros 30 dias, você vai ficar mais magro, mais ansioso. Depois dos 30 dias, ou das 4 semanas, diz que 4 semanas é suficiente para se formar um hábito, aí o organismo começa a agir em efeito positivo. Mas até adaptar-se, e agora aqui 10 dias. 10 dias diz que ele ficou mais bonito, mais inteligente, mais corado, mais sábio, mais tudo. Quem foi que fez isso? Deus. Porque Daniel colocou Deus na berlinda. Agora é contigo. Eu vou ser fiel, eu vou ser obediente, eu vou fazer a tua vontade. E agora é contigo. E lógico, primeiro Deus vai convencer o chefe dos eunucos a aceitar a proposta de Daniel. Deus vai dar aí compreensão ao chefe dos eunucos para aceitar aquele jovem que era diferente, que queria agir diferente, que queria continuar sendo diferente mesmo na Babilônia. Meu jovem, você foi chamado para ser filho de Deus, então você vai ser diferente, você não é do mundo. Nós não somos desse mundo. Então nós somos diferentes. Então nós não fazemos o que o mundo faz. Nós não comemos o que o mundo come. Nós não vestimos o que o mundo veste. Nós somos diferentes porque somos filhos de Deus. E agora Daniel coloca a Deus à prova. Aqui, a Babilônia começa a receber o conhecimento da glória de Deus. Os outros escravos, lembre-se que Babilônia escravizou todos os impérios, todos os reinos debaixo da terra. Daniel capítulo 4, você encontra lá que Babilônia escravizou todos os reinos debaixo da terra. Outros jovens estavam lá no palácio de outros reinos. E lá agora Daniel começou a glorificar a Deus. E Deus começou a ser glorificado na vida dos babilônios pelo exemplo de fidelidade, de pureza e de obediência de Daniel. O mundo está precisando de Danielas nesses dias finais. Por quê? Porque o mundo precisa ser convencido e iluminado pela glória de Deus.
Agora eu e você precisamos começar a provar a Deus. Agora eu disse na mensagem de ontem que Daniel era um homem de oração. Era um homem de comunhão com Deus. Então ele conhecia a palavra. Ele conhecia a palavra. A palavra profética, inclusive. Veja, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Êxodo 15, versículo 26. Veja o que está escrito. Se você ouvir atento a minha palavra. Opa! Se ouvir atento a voz do Senhor teu Deus. Se você fizer o que é certo. E se os seus olhos se agradarem de mim, diz o Senhor. E se você der ouvidos aos meus mandamentos. E se você guardar todos os meus estatutos, não permitirei que nenhuma enfermidade venha sobre você, como enviei sobre os egípcios. Daniel conhecia a palavra. Então agora eu coloco Deus à prova. Senhor, eu vou ser fiel. Eu vou ser puro. Eu vou ser obediente. Eu não quero me contaminar. Eu quero continuar sendo um sal da terra e a luz do mundo. Eu quero glorificar o Senhor em todas as minhas escolhas. Então Deus disse, deixa comigo o resto. O resto deixa comigo. Ora, se Daniel pega a Deus pela palavra, e ele prova a Deus, ele tem que aceitar a contrapartida. E qual é a contrapartida, meu amado, minha amada? É que Deus vai provar você. Não se esqueça disso. Se você não assistiu a série, vá lá na playlist do meu canal, Meu Andar com Deus, e assista a série Espírito Santo 2022, eu vou ser cheio do Espírito Santo 2022, onde eu digo claramente em todas as mensagens, Deus vai levar você para o deserto. Deus levou Agar para o deserto, porque Deus queria mostrar a glória dele para Agar. Deus levou Isaías a conhecer a glória de Deus. Deus vai levar você para o deserto, porque ele quer mudar a sua história. 10 dias para Daniel, imagine, 10 dias. Você acha que em 10 dias alguém consegue mudar a aparência? Alguém consegue mudar o corpo? Ficar mais saudável, ficar mais bonito, mais inteligente, mais corado? Imagine, Daniel pensa assim, ai meu Deus, e agora? Eu disse pro eunuco que eu queria 10 dias, porque em 10 dias Deus vai me deixar mais saudável, mais bonito, mais inteligente, mais sábio, mais gordo do que os outros. Eu não vou perder peso nesses 10 dias. E nós sabemos, todo mundo sabe aí, qualquer pessoa que faz regime, que segue dieta alimentar, as 4 primeiras semanas são críticas. Porque são 4 semanas para se formar um hábito. E agora Daniel diz, eu preciso só de 10 dias? A pão e água? Então Deus vai provar Daniel. A fé de Daniel vai ser provada por Deus. Será que vai dar certo? Será que eu vou ficar? Será que Deus vai ouvir a nossa oração? Será que nesses 10 dias a gente vai ficar mais inteligente, mais sábio, mais bonito, mais corado, mais saudável do que os outros? Daniel coloca Deus à prova, porque ele quer ser fiel, quer ser puro, quer ser obediente. E agora Deus vai colocar Daniel à prova. Por quê? Porque Deus quer aprovar Daniel para ser seu representante na Babilônia. E aliás, a Babilônia começou a conhecer a glória do Deus de Israel através do não de Daniel.
Quando Daniel estabelece a base do relacionamento dele com a Babilônia, é com base no não. O não da felicidade, o não da liberdade, o não de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Agora Daniel recebe autoridade. Diz o texto aí, a gente vai ver aí um pouquinho amanhã sobre essa questão aí. Daniel vai ter autoridade para falar e as pessoas ouvirem. Porque primeiro ele aceitou ser fiel, puro e obediente a Deus. E ele decide seguir as regras de Deus. 10 dias Daniel vai ser provado. Diz o Salmo 17, Davi faz essa oração, né? Ele diz, prova-me, Senhor, versículo 3, sonda, meu Senhor, prova-me, Senhor, e o Senhor não vai achar nada que envergonhe em mim. Nada que cause vergonha ao Senhor em mim. Daniel pede a prova. Ele aceita ser provado por Deus e pela Babilônia. Ele aceita ser provado para que a sua fé amadureça. Meu irmão, minha irmã, no relacionamento com Deus, eu e você precisamos provar a Deus. Você quer ser fiel a Deus e a sua palavra, então coloque Deus à prova. Deus disse, santifique o sábado, então santifique o sábado. Deus disse, não coma isso, não coma, não vista isso, não se relacione desse jeito. Meu jovem, minha jovem, você precisa provar a Deus. Agora aceite a prova de Deus, porque Deus vai provar você. Deus não vai tentar você. E como eu disse anteriormente, tentação é uma coisa. Deus não tenta ninguém. E também Deus não pode ser tentado. E qual é a diferença entre prova e tentação, Renivaldo? Prova é você dizer para Deus, Senhor, eu vou ser fiel à tua palavra. Agora cuide de mim e provê todas as minhas necessidades. Foi o que aconteceu aqui. Daniel se coloca na mão de Deus para ser fiel. E agora Deus vai dar a ele saúde, Deus vai dar a ele entendimento, sabedoria, inteligência. Deus vai dar a ele aí tudo o que ele precisa para realmente não pecar. Não falhar com Deus. Isso é prova. Agora a tentação é diferente. Tentação é você colocar Deus, você se colocar contra a vontade de Deus. Isso é tentação. E aí o diabo vai me levar a ficar contra a vontade de Deus. O diabo sempre vai tentar você a ficar contra a vontade de Deus. Isso é tentação. Ou eu mesmo vou me colocar no caminho do diabo para ficar contra a vontade de Deus. Não esqueça, Tiago capítulo 1, versículo 14, diz que o pecado é gerado em nós pela cobiça, pelos nossos desejos maus. E o diabo vai me ajudar a me alimentar nesses desejos maus. Daniel não tenta a Deus. Ele prova a Deus. E ele aceita a prova de Deus. Davi, no Salmo 17, diz, Senhor, prova-me. Sonda o meu coração, sonda a minha vida. E o Senhor vai me achar fiel. Daniel está dizendo, Senhor, prova-me. E o Senhor vai ver que eu continuo fiel. Ainda que eu tenha que morrer, ainda que eu tenha que ser perseguido, ainda que eu tenha que ser maltratado, ainda que eu tenha que passar fome, ainda que eu tenha que ficar nu, ou mesmo ser decapitado, eu não vou negar o Senhor. Isso é prova. Agora, tentação não. Tentação é você querer pular de um prédio e dizer para Deus, Senhor, tem que me proteger para eu não morrer. Você vai morrer, meu irmão, porque Deus não vai te proteger coisa nenhuma. Porque Deus não fere sua liberdade de escolha. Daniel escolheu ser fiel. Daniel escolheu ser puro. Daniel escolheu permanecer obediente. Agora, então, ele coloca-se nas mãos de Deus para ser provado e para provar a Deus. E aí Deus vai cuidar dos seus filhos. Diz o Deserto das Nações, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Ele é capaz de esvaziar o céu a permitir que você peque. Deus é capaz de mandar todos os anjos para socorrer você, a permitir que Satanás derrote você, se você se colocar nas mãos de Deus, na obediência à palavra de Deus. É diferente. Tentação é uma coisa e
aprovação é outra. Deus prova para aprovar, para santificar e para glorificar. E o nome de Deus foi exaltado, glorificado na Babilônia, graças à decisão de Daniel de não se contaminar. Deus vai provar você, meu irmão. Deus vai provar você, minha irmã. Você está disposto, você está disposta a aceitar a prova de Deus? Está você disposta também a provar a Deus? Pegar a Deus pela palavra, Senhor, na tua palavra diz que o Senhor vai me conduzir por esse caminho, mas o Senhor vai me dar vitória. Então eu vou ser fiel à tua palavra. E aí a vitória é garantida para você, porque Deus garante. Diz o texto de Daniel 1, que Deus proveu misericórdia para Daniel. Deus proveu misericórdia, Deus proveu graça para Daniel. E ele deu compreensão ao chefe dos eunucos. E Deus foi quem disse para Daniel, pedir 10 dias. Deus não precisa de 21 dias para mudar o hábito. Deus não precisa de... Deus podia usar... Daniel podia pedir 24 horas. Mas Daniel foi mais humano, né? A prova aqui é em relação ao eunuco. Então o eunuco, 10 dias pareceu razoável para o eunuco. Então é nesses 10 dias que Deus vai agir para converter o eunuco de que a alimentação melhor para a saúde dos filhos de Deus era a alimentação estabelecida pelo próprio Deus. Deus, quando tirou os filhos de Israel do Egito, ele não queria que o povo ficasse todo dia comendo carne. Então eles iam comer carne nos rituais do santuário. Os sacrifícios diários do santuário. Quem oferecia o sacrifício? Quem oferecia um sacrifício pedindo perdão de algum pecado, tinha que comer do animal sacrificado, porque representava comer a carne e o sangue do Filho de Deus. Como eu disse no começo dessa mensagem, Daniel não era vegetariano. Mas naquele momento, comer carne para ele, comer as carnes da Babilônia, comer os alimentos da Babilônia, significava aceitar os ensinos da Babilônia, aceitar as regras da Babilônia, aceitar a filosofia da Babilônia. E isso ele não faria, porque ele já tinha os princípios do céu no seu coração. Ele já tinha os princípios do reino de Deus em sua vida. Ele não iria se contaminar com as filosofias da Babilônia. Ele não iria aceitar os ensinos da Babilônia. Veja que ele vai ser doutrinado durante 3 anos. Ele ia para a faculdade da Babilônia, mas a faculdade da Babilônia não iria entrar no coração de Daniel. Quantos jovens nossos hoje têm sucumbido na fé, justamente por causa da prova de sábado e por causa da prova da faculdade, aí com filosofias completamente contrárias à palavra de Deus. Daniel disse, eu vou para essa faculdade. Diz o texto lá, lê lá, Daniel capítulo 1, versículo 1 a 8, diz que ele foi escolhido para ser doutrinado nos ensinos da Babilônia, nas ciências da Babilônia, para serem representantes da Babilônia. E Daniel vai para essa faculdade e ele diz, eu não vou me contaminar. Eu não vou me embriagar com os ensinos da Babilônia. Eu vou permanecer fiel ao meu Deus. Então ele coloca Deus à prova. Eu quero ir para esse lugar, eu quero aprender isso aqui, eu quero ter essa formação universitária, mas eu quero ser fiel, eu quero ser puro, eu quero ser obediente à tua palavra. E aí ele coloca Deus à prova. E Deus vai conduzir o jovem na faculdade. Ele vai ser um modelo, ele vai ser um exemplo. E todos na faculdade vão dizer, esse jovem é especial, porque nele existe o Espírito Santo. A nota tônica da vida de Daniel na Babilônia foi, esse jovem é cheio do Espírito Santo. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus prova? Prova. Você aceita a prova de Deus? Você quer provar a Deus? Ah, você está nessa igreja que ensina você a comer de tudo, beber de tudo, fazer de tudo e desonrar a Deus? Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você quer viver para a glória de Deus, meu irmão? Você quer viver para glorificar a Deus? Não esqueça, Deus vai fazer você passar na fornalha, lógico. 10 dias ali foi uma fornalha para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles foram fiéis.
permaneceram puros e obedientes e no final foram vitoriosos. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, nesses dias finais, quando somos convidados a nos contaminar com as finas iguarias deste mundo tenebroso e as filosofias desse mundo de trevas, o Senhor nos chamou para sermos fiéis, para sermos puros, para sermos obedientes. Meu Deus, ajude-nos hoje a provar o Senhor e a sua palavra, e ajude-nos a aceitar a prova do Senhor, para que sejamos embranquecidos e purificados no sangue de Jesus Cristo, e possamos iluminar o mundo aonde a gente for, e levar o mundo a glorificar o teu nome. Disse Jesus Cristo que, através de Pedro, que os ímpios devem glorificar a Deus pela nossa vida reta, pela nossa conduta firme e pela nossa pureza moral e espiritual. Senhor, dá-nos um coração puro, dá-nos uma mente limpa, dá-nos, ó Deus, o desejo de obedecer ao Senhor acima de todas as coisas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.